O quê? Você está com dúvida sobre a sua vocação? Ah, peraí que eu vou te ajudar e é agora. A gente entende errado vocação, né? A gente entende vocação como sendo algo extraordinário que um dia, em algum momento, Deus irá falar. Bem equivocado isso. Você está pensando certo. A palavra vocação, ela significa chamado. Ela vem do latim vocare, mas isso você já sabe. E isso está correto. Só que o que a gente esquece é que o chamado de Deus, a voz de Deus que se dirige para nós, não é algo que vai acontecer no futuro, né? Então, uma coisa que é comum a gente ver as pessoas errando é elas dizendo assim: um dia Deus vai me mostrar minha vocação. Não. Quando Deus te chamou à existência, quando do nada, né, Deus te chamou a existir, Deus já te chamou, Deus já pronunciou sobre ti um chamado. Ao invocar o teu nome, Deus já te deu um chamado. E é importante a gente guardar isso no coração, né? A palavra nos diz, né? Desde o ventre materno eu já te conhecia, desde o seio de tua mãe eu te chamei. A vida, a existência, a vida é um chamado. E para a gente poder descobrir nossa vocação específica, é fundamental a gente não esquecer essa dimensão, que é a dimensão da vida como chamado. E eu já sei que você está me perguntando: Pedro Paulo, mas por que disso? Justamente porque é na história da vida que a vontade de Deus se manifesta. A vontade de Deus não se manifesta para nós, ela não se revela para nós através de caminhos extraordinários. Não vai ter um anjo tocando trombeta, não vai ter um dia que você vai estar na sua casa e vai ter a aparição de um santo. Ao contrário, a vontade de Deus sobre a tua vida, a tua vocação específica, ela acontece no ordinário da vida, ela acontece no cotidiano da vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é isso. O próprio fato de você existir já é um chamado de Deus. E nesse chamado, a tua existência, Deus está escrevendo todo o caminho da tua história de santificação e de salvação, que inclui também a tua vocação específica. Portanto, é só olhando para esse chamado primeiro, que é o chamado à vida, que a gente pode responder à vocação. E por que disso? Vamos lá para uma teologia prática, tá? A gente que é católico, sabe que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? A gente conhece isso. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela não é um texto, ela é uma pessoa, né? O Papa Bento XVI dizia que nós não somos uma religião do livro, nós somos a religião dos discípulos de Jesus. Nós seguimos a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, né? Nós seguimos o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra que o Pai pronuncia e que nós conseguimos ouvir pelo poder do Espírito. E que toda a revelação necessária para a nossa salvação dessa palavra terminou com a morte do último apóstolo. Então, o que a gente chama de revelação, pelo menos na parte escriturística, ela termina com a morte do apóstolo João. E aí a tradição, a escritura e o magistério vão aprofundando isso com o passar do tempo. Então a revelação, de fato, terminou com a morte de João. Só que terminou a revelação, não a história da salvação. Como eu e você estamos ainda no percurso da vida, e como a igreja é o corpo de Cristo continuado na história, isso significa que a salvação, a história da salvação continua acontecendo. Então essa história da salvação que começa a ser narrada lá em Gênesis, ela não termina em Apocalipse, não aqui o Apocalipse escrito, ela continua acontecendo em cada hoje da história em que a igreja está inserida para viver. E, portanto, a história da salvação está acontecendo na minha história e na tua história. Deus continua escrevendo a história da salvação através da vida dos membros do corpo de Cristo. Aquilo que Paulo vai dizer na sua carta, né? Completa em minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo. Não que a paixão de Jesus tenha sido insuficiente, pelo contrário, ela é a plenitude, né, do sacrifício. Mas como eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, eu e você fazemos parte dessa oferta que Jesus faz dos seus membros ao Pai pela salvação do mundo. Então a minha história, a tua história, é uma história de salvação. E é dentro dessa história de salvação, que começa com o nosso chamado à vida, que o Senhor revela a nossa vocação. O Senhor não irá falar para nós no futuro aquilo a que Ele nos chama. O Senhor está falando todo dia, a cada circunstância, a cada evento, em cada oração, em cada encontro, em cada aprendizado, em cada pecado. O Senhor está mostrando para nós qual é o plano dele para a nossa salvação e de que modo nós, através da nossa resposta,
podemos dar a contribuição para a salvação para os nossos irmãos. E é muito interessante porque quando a gente olha para todas as histórias vocacionais da Bíblia, todas elas partem de uma mesma estrutura, que é a que eu vou partilhar com você para te ajudar a entender a tua própria vocação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que toda a história vocacional, ela é sempre um chamado. E como Deus não muda, esse chamado é sempre partilhado da mesma estrutura para todos nós. O teólogo Amedeo Gentini, ele costuma dizer uma coisa que eu queria partilhar com você. Ele diz que a história pessoal de cada um de nós é a morada do mistério. Ou seja, Deus se revela na história pessoal de cada um de nós para, através dessa história pessoal, manifestar a história da salvação para nós e para o mundo. E aí eu queria partilhar com vocês, inclusive, o texto que foi da minha Lexio Divina de hoje, e que é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, uma ordem de Deus na oração, que está lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 9, o versículo 9. Apenas um versículo. Diz assim o Evangelho. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E a gente olha para esse versículo e se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder a preciosidade que ele tem. Vamos lá. Jesus acabou de curar um paralítico na cidade de Cafarnaum. Jesus está voltando de Gerasa, lá da libertação do possesso gerazeno. Ele está voltando para Cafarnaum, que é a sua casa. Então aqui já tem uma coisa que é muito interessante. Jesus está voltando para a cotidianeidade. Jesus está voltando para aquilo que são as realidades comuns da vida. Não é? E aqui a gente poderia entender essa mensagem teológica no fato mesmo da encarnação. Jesus que entra na história do homem, Jesus que entra na história da humanidade. E depois disso, Jesus cura um paralítico e partindo dessa cura, Jesus está saindo da casa, indo para a sua própria casa, ele vê um homem. A primeira coisa para a gente poder fazer um discernimento vocacional é entender que a vocação ela é uma iniciativa de um olhar de misericórdia que se volta para nós. É Jesus quem nos vê, é Jesus quem nos olha, é Jesus quem nos encontra. Não somos nós que nos encontramos com Ele, não é a nossa vontade que se dirige para Ele. A vocação não é o que nós queremos, mas ao contrário, é Jesus que nos vê. Jesus que olha para nós, na nossa realidade. Repare que Mateus não estava na sinagoga, Mateus não estava num retiro, Mateus não estava no êxtase místico, Mateus estava ali fazendo contas, Mateus estava numa situação de pecado, de impureza para a mentalidade judaica, Mateus estava contribuindo para a exploração do povo de Israel, e é nessa situação que Jesus o vê. Jesus o viu e o olha. Primeira dica para você discernir bem a sua vocação. Onde foi que Jesus te encontrou? Em que circunstância o olhar de Jesus te encontrou? Qual era a situação, talvez não tão virtuosa, talvez de pecado, na qual o olhar de Jesus te encontrou? É muito interessante porque a gente só consegue experimentar o poder da misericórdia de Deus quando a gente, com toda sinceridade, se deixa atravessar por esse olhar. E olhando nos olhos de Jesus, a gente pode contemplar a nossa própria imagem refletindo aquela feialdade, aquela feiura que o pecado deixou em nós. Só pode encontrar o poder da misericórdia aquele que se reconhece necessitado da misericórdia. Então, o primeiro passo para a gente poder fazer um bom discernimento vocacional é entender que a iniciativa é sempre de Deus e que é Deus, em Jesus Cristo, que nos olha com um olhar de compaixão e misericórdia. Toda vocação é um ato da misericórdia de Deus que nos elege, não apesar dos nossos pecados, não apesar das nossas fraquezas, não apesar das nossas fragilidades, mas justamente por causa dos nossos pecados, por causa da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, que Jesus olha para nós e com compaixão, com misericórdia, permite que o seu olhar bondoso nos cure. Porque começa aqui já um processo de cura interior. O olhar de Jesus faz com que o nosso coração se arrependa. Lembra que foi o olhar de Jesus que fez Pedro se arrepender de seus pecados depois de ter negado Jesus, Então é interessante a gente pensar isso. Jesus viu Mateus. Eu queria te convidar a pensar isso. E se você tiver papel e caneta, valeria a pena fazer isso por escrito, Anota. Quando foi que o olhar de Jesus me encontrou? Porque só existe vocação
quando Jesus nos encontra. Só existe vocação quando o meu olhar cruza o olhar de Jesus. Só existe chamado quando eu entendo que de minha parte eu não posso nada e que tudo é misericórdia de Deus. Só existe vocação quando eu tenho clareza de onde o Senhor me tirou. Quando eu tenho clareza de qual foi o meu ponto de partida, como diz Santa Clara. Um outro aspecto desse versículo que nos ajuda a pensar a nossa própria vocação é que Mateus estava sentado na coletoria de impostos, né? Diz aqui a tradução da Ave Maria, no posto do pagamento das taxas. Mateus, eu já falei isso antes, mas eu quero voltar aqui. Mateus não estava numa situação extraordinária. Mateus não estava testemunhando uma cura, Mateus não estava na sinagoga, Mateus não estava lendo a Torá, Mateus não estava num êxtase, Mateus não estava vendo anjo. Onde é que Mateus encontra sua vocação? Fazendo aquilo que ele deveria fazer. Tem uma história que eu não sei se é uma anedota ou se é verdadeira, mas dizem que São Domingos Sávio um dia estava brincando, jogando com os meninos do oratório de Dom Bosco, e algum dos meninos olhou para São Domingos e perguntou: Domingos, se Jesus voltasse agora, se o Apocalipse fosse agora e Jesus voltasse agora, o que você estaria fazendo? E aí São Domingos respondeu: eu continuaria jogando bola, eu continuaria brincando. E aí as pessoas acharam estranho, mas é muito verdadeiro. Quer dizer, eu tenho que ser santo, né? Eu vou ser encontrado por Deus e tenho que responder a Deus na realidade daquilo que eu tenho que viver. Domingos era uma criança, um jovem adolescente, né? E naquele momento ele estava fazendo aquilo que deveria fazer, que era a convivência fraterna com os seus irmãos como ocasião para evangelizá-los. Entende? Então, ele não teria que estar diante do Santíssimo Sacramento, ele não teria que estar na missa, ele teria que estar fazendo aquilo que deveria fazer. E isso tem a ver com a vocação, por quê? O Senhor vai revelar a nossa vocação diante daquilo que nós devemos fazer. É diante da realidade da vida, é diante das solicitações que a vida traz, que nós encontramos o nosso chamado a dar uma resposta a Deus. São Francisco encontrou a sua vocação diante das solicitações que a vida fazia, né? Estava lá como cavaleiro, estava lá como alguém que precisava defender sua cidade, né? E é diante dessa realidade que Deus se revela a ele, nessas incursões que Deus se revela a ele. Santa Teresa de Calcutá encontrou a sua vocação, não é? Respondendo à vida. São João Paulo II encontrou sua vocação respondendo à vida. Então, se você quer fazer um bom discernimento vocacional, viva com muita virtude a realidade na qual Deus te planta. Porque é nessa realidade que Deus está te dando todos os instrumentos, todas as condições para que você possa ser formado pela mão do Divino Olheiro, né, pelo Espírito Santo, para responder ao seu chamado. Então, por exemplo, se Deus te chama a uma vida missionária, é através da cotidianeidade e da sede do coração das pessoas que estão ao teu redor que o Senhor vai despertando em você a percepção, de como atingir as pessoas com a verdade do Evangelho, e 2, de perceber como as pessoas têm sede, e essa sede vai clamar dentro de você uma resposta, né? Então, é dentro da realidade cotidiana que Deus revela a sua vocação. Não fique esperando um grande momento, ou encontro vocacional, quando eu encontrar... Não. Deus está falando com você na realidade concreta do teu trabalho, na realidade concreta da tua escola, na realidade concreta da tua faculdade. É através desses lugares, quando o teu olhar, a partir da oração, né, você está rezando, você está em comunhão com Deus, vai se dirigindo para essas realidades seculares, que você vai percebendo aonde Deus está te chamando a responder. Porque você sentiu um incômodo, uma necessidade de responder a Deus nessas realidades concretas. E é a partir disso que o Senhor vai moldando o teu coração para que você descubra aquilo que Ele quer de você. Então, Jesus viu Mateus, um olhar que me encontra, o olhar de Jesus, sentado na coletoria de impostos, porque é na realidade concreta da minha vida que Deus me chama. E aí Jesus fala, segue-me. Terceira coisa do discernimento vocacional. O discernimento vocacional é, antes de tudo, uma resposta de discipulado a Jesus. Para de ficar desesperado procurando aquilo que Deus quer que você faça, porque isso não é importante. Né? Lembra que lá em Mateus 25 nós vamos ver essa repreensão de Jesus, né? Senhor, pregamos no teu nome, fizemos milagre no teu nome, e Jesus responde, afastai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. O nosso chamado é, antes de tudo, para sermos discípulos de Jesus, para seguirmos a Ele.
Né? Na vocação dos 12, nós lemos lá que o evangelista diz: Jesus chamou para estar com ele e depois os enviou. Então, Jesus nos chama para segui-lo. E aí, o terceiro aspecto da vida vocacional é esse esforço de caminhar nas pegadas de Jesus, de identificar-se com ele, através da oração, através da conversão dos nossos hábitos, através da busca das virtudes, através de um rompimento radical com o pecado, através de uma determinada determinação de viver a santidade, de viver o nosso batismo. Então, se você quer realmente descobrir a sua vocação, empenhe-se profundamente em ser santo na realidade hoje que Deus te chama. Nessa realidade concreta do agora que Deus te chama. Né? Busque uma boa confissão, busque a vida sacramental, busque uma vida de oração regular, busque, se você puder, um diretor espiritual, um acompanhamento espiritual, vocacional. Siga Jesus radicalmente na realidade concreta desse agora que Deus te chama. Porque é através desse contato com Jesus que ele vai nos indicando a missão para a qual ele vai nos enviar, entende? Mas primeiro a gente precisa estar com ele, segui-lo, ser discípulo dele. E aí vem a quarta parte do nosso discernimento vocacional. O homem levantou-se e o seguiu. O homem levantou-se. Mateus precisou levantar-se, precisou fazer o esforço de sair daquele lugar em que ele estava. Então, no primeiro momento, né, o Senhor nos chama a viver com muita intensidade o lugar em que nós estamos, que é o lugar em que Ele vai nos olhar. E em algum momento, quando isso ficar muito claro, quando o nosso chamado ficar muito claro, o Senhor vai nos convidar a nos levantarmos, a sairmos da posição em que nós estamos acostumados a segui-lo e a servi-lo, para assumir uma identidade nova, que pode ser o matrimônio, né? O Senhor pode nos chamar a nos levantarmos de nós mesmos e do nosso acostumar-se consigo mesmo para doar a nossa vida a outra pessoa no matrimônio. Pode ser o chamado ao sacerdócio, o Senhor que nos chama a levantarmos-nos de nós mesmos para entregar a nossa vida pelos irmãos, como Cristo, bom pastor, no sacerdócio. O Senhor pode nos chamar à vida religiosa, como frei, como freira, como monge, como monja, como eremita. Então, o Senhor que nos chama a sairmos de nós mesmos para viver a nossa vocação através de um carisma que se manifesta numa vida comunitária e no serviço à igreja, que é próprio dos religiosos, das religiosas, dos monges, das monjas. Ou o Senhor pode nos chamar a sair de nós mesmos para vivermos uma vida de maior solidão, que é o caso dos eremitas, não é? E aí a gente vai fazer lá os nossos votos com o bispo para viver sozinhos em sacrifício para o bem da humanidade. Mas é sempre um deslocamento. O Senhor pode nos chamar a sair de nós mesmos para vivermos como leigos nos institutos seculares, né? Então, quer dizer, o Senhor me chama a abandonar tudo para viver o segmento dele na vida concreta secular. Essa é uma vida de vocação específica que quase a gente não conhece aqui no Brasil, chamado Institutos Seculares, que são consagrados, né? A igreja os reconhece como consagrados, mas eles não são religiosos, eles não vivem em convento, eles não usam hábitos, são pessoas que fazem votos de pobreza, castidade e obediência e que continuam vivendo as suas vidas profissionais, vivendo as suas realidades seculares, moram em suas próprias casas, mas vivem a sua vida como uma especial consagração a Deus, tal como Jesus viveu. Então, é um levantar-se de si mesmo para entrar no mundo a partir da consagração. Eu não entro mais como simplesmente batizado, mas um batizado que ofertou a vida inteiramente a Deus para a santificação do mundo pela própria santificação. Não é? Pode ser que o Senhor nos chame a nos levantarmos de nós mesmos para viver uma sociedade de vida apostólica, ou seja, a nos unirmos com irmãos na vida consagrada que vivem para consagrar a sua vida no desempenho de uma missão da igreja. Pode ser que o Senhor nos chame a viver a nossa vocação a partir por exemplo, de um carisma novo numa nova comunidade, a partir do ministério de catequista. Enfim, em algum momento nós precisaremos nos levantar, tomar a decisão de responder ao chamado que o Senhor nos tornou claro e, por fim, o seguiu, né? E aí, dentro desse chamado, fazer essa experiência sempre muito nova de entender que a nossa vida como consagrados, em qualquer vocação que seja, será uma vida pascal. Porque seguir Jesus significa justamente assumir o itinerário da cruz para fazer morrer em nós o homem velho dos nossos pecados e para deixar que a vida nova do ressuscitado ela aconteça em nós
através de uma transformação da nossa vida inteira à luz do ressuscitado. E aí, seguir Jesus a partir das promessas que fazemos, quer no casamento, quer na ordenação sacerdotal, quer na profissão dos conselhos evangélicos, com toda a radicalidade. Mas repara que isso tudo começa quando a gente entende que a nossa vida é um dom de Deus e que esse dom de Deus vai trazendo para nós, nos elementos que Ele nos dá, das coisas que Ele nos deu estudar, das pessoas com que Ele nos deu encontrar, da situação em que Ele nos coloca, das pessoas com que Ele nos coloca, das comunidades religiosas que Ele nos deu conhecer, que a nossa vocação vai sendo manifestada. Quer dizer, o Senhor vai dizendo a cada dia aquilo que Ele quer de nós. O que nós precisamos é ter ouvidos atentos para perceber que é na brisa suave do cotidiano que o Espírito de Deus deseja formar o nosso coração para uma plena identificação com Cristo através do seguimento a Ele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou estar rezando por você, pelo teu discernimento vocacional, e peço que você possa rezar também por mim, pela minha conversão e pela minha fidelidade à minha resposta à vocação que Deus me dá. Tá? Deus abençoe você, que a Virgem Santíssima te ajude a responder o seu fiat a Deus.